Antônio, vamos fazer a seguinte dinâmica agora. A temática hoje, seguindo inclusive a sequência do livro, é que não basta a gente ter consciência das injustiças. A gente precisa ter uma vida de busca pela justiça e de vivência da justiça, uma vida de forma justa. A gente pensou em você dissertar um pouco dentro dessa temática, com sua experiência no Rio de Paz, na igreja, nas suas viagens. Por ser, inclusive, uma das vozes que eu penso, esse que mais ouve no Brasil. E após sua fala, aí a gente novamente abre, já fiz uma listinha aqui do lado para inscrição de perguntas. E aí a gente bate mais um papo dentro do assunto do tema ou não, conforme as pessoas quiserem. Pode ser assim? Pode, claro. Claro. Está com você. Tá bom. Olha, irmãos queridos, eu não vou trazer nada sofisticado, sabe, com citações de teólogos renomados. Eu quero fazer uma simples exposição de uma passagem que é do conhecimento de todos, que lança muita luz sobre o tema, que é o Sermão da Montanha, a metáfora da luz, de Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, ou diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que me chama a atenção nessa passagem, Thales e irmãos, é o fato de que Jesus não está apresentando nela aos seus discípulos uma estratégia para transformar o mundo. Porque muitos olham para essa passagem e dizem: olha aí, sabe, a estratégia de Cristo para que a igreja transforme o mundo. Aqui não tem estratégia nenhuma. O que Jesus faz é simplesmente dizer o impacto que os cristãos causarão no mundo se sua profissão de fé for autêntica. Ele não está apresentando isso como uma meta a ser seguida pela igreja, dizendo que se uma instituição religiosa não tem isso, não é igreja. É outra coisa. Vocês são a luz do mundo. Não é vocês devem ser a luz do mundo. Vocês devem almejar ser a luz do mundo. O que ele está dizendo é: se vocês tiveram contato comigo, entenderam tudo, vocês são a luz do mundo. Agora, então, fica essa pergunta: o que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem ou nasce uma igreja? Jesus declara que ocorrem 3 coisas. Primeiro, o mundo terá luz. Me perdoe aqui pela obviedade. Agora, por que os cristãos são luz? Porque, independentemente deles estarem familiarizados com ideologias de direita ou esquerda, sabe? Eles são a luz do mundo porque tiveram contato com Jesus. Porque conheceram Jesus. Eles estão impregnados do cheiro de Jesus. Eles exalam o perfume de Jesus. Não tem como. Eles são a luz do mundo. Veja, não é porque fizeram um curso sobre missão integral. Eles são a luz do mundo, não é porque leram René Padilha, John Stott, ou, sei lá, Tim Keller, ou Karl Marx, ou Adam Smith. Eles são a luz do mundo porque viram Jesus, amaram Jesus, perceberam a beleza de Jesus, ansiaram por Jesus, entregaram a vida a Jesus.
passaram a imitar Jesus. Agora, é uma passagem que pressupõe que o mundo está em trevas. Não tem revolução do proletariado ou choque de capitalismo que sejam capazes de eliminar esse diagnóstico feito por Cristo. Ao dizer que a igreja é a luz do mundo, o Senhor Jesus está afirmando que o mundo está em trevas. Por que o mundo está em trevas? Porque as pessoas não sabem amar. Eu vou procurar se falar da forma mais simples possível. Amar, no fundo, é falta de amor. Não amam ao Criador e não amam ao próximo. Então, as trevas consistem no colapso do amor. E em razão da falta de amor, os seres humanos não usam bem o cérebro. E como diz Peter Berger, constroem socialmente uma realidade para si mesmos, a fim de viver em sociedade, mas dentro da qual não conseguem viver. Bom, torna-se implícito também, nessa metáfora, o fato de que há uma diferença radical entre a igreja e o mundo. Tales, nós precisamos pensar nisso com muita seriedade. Porque, às vezes, às vezes, no convívio com alguns irmãos conservadores, eu tenho a impressão que eles não têm nada a pregar para um conservador não cristão. E a mesma impressão eu tenho quando eu estou com um cristão progressista. Se ele está diante de um não cristão progressista, ele não tem evangelho para pregar para o não cristão progressista, nem pecado a confrontar. O não cristão progressista não tem do que se arrepender. Contudo, o que o Senhor Jesus está dizendo é que a diferença entre a igreja e o mundo é brutal. E o que diferencia a igreja do mundo? A igreja encontrou a Cristo, ouviu sua mensagem, creu na sua pregação e se submeteu de coração e mente ao Evangelho. Só isso. Nada mais além disso. Em suma, a igreja aprendeu a amar. E amar para a glória de Deus. Portanto, essa é a primeira resposta para uma pergunta central dessa passagem. O que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem ou uma igreja é plantada? O mundo passa a ter luz. Além da revelação natural, além da revelação especial, além da consciência humana, do governo providencial de Deus, os seres humanos têm acesso a uma outra forma de conhecimento do ser e dos atributos do Criador, a igreja, os cristãos. Bom, então permitam-me repetir, para frisar o primeiro ponto, a primeira divisão do meu sermãozinho aqui. O que acontece com o mundo quando cristãos surgem, aparecem no seio de uma sociedade qualquer? O mundo passa a ter luz. Bom, isso significa três coisas. Então, há três subdivisões no meu primeiro ponto. Em primeiro lugar, o fato de que os cristãos são considerados por Cristo luz. Eles são considerados por Cristo luz porque tiveram encontro com Jesus. Segundo, fica subentendido que o mundo está em trevas. Nós não podemos ser românticos com relação ao mundo. Seja na Holanda, seja na Suécia, na Bélgica, seja em Cuba, na Coreia do Norte, na China. O diagnóstico é escuridão completa. E a metáfora deixa subentendido uma outra verdade, que há uma diferença radical entre
a igreja e o mundo. Então, cristãos simpatizantes da ética progressista, eles serão radicalmente diferentes de não cristãos progressistas. Cristãos simpatizantes do conservadorismo serão radicalmente diferentes de não cristãos conservadores. E eu diria que um cristão verdadeiro não vai fechar nem com um lado nem com o outro. Ele será motivo de perplexidade para aqueles que se relacionam com ele, uma vez que ninguém entenderá a sua cabeça. Porque, por ser cristão, uma hora ele parece ser uma coisa, outra hora parece ser outra. Bom, segunda resposta para a pergunta: o que acontece com o mundo quando cristãos aparecem, surgem? Quando pessoas nascem de novo. O mundo perceberá em seu seio um povo diferente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja não terá como se ocultar. Ela será como uma cidade edificada no monte. Olha, eu aqui de casa, eu moro em Niterói. E a muitos quilômetros daqui eu consigo divisar uma montanha. E nessa montanha eu vejo uma cidade, que me parece que é alguma coisa ali próximo de Petrópolis. Sabe? Não tem como. Você vai atravessar a ponte de Niterói e você vai ver as luzes. Não tem saída, porque é uma cidade edificada na montanha. Então, o que Jesus está dizendo é que essa igreja não terá como se ocultar, devido à natureza da obra de salvação. Em todo tempo, ela dará evidência de ter estado com Cristo. Senão, não é igreja. Ela será, sendo assim, repito, como uma cidade edificada no monte. Sua presença será notada. Pessoas perceberão, a princípio, que há no seio da sociedade homens e mulheres que vivem de modo profundamente diferente. Esse é o ponto. Não estou querendo, por enquanto, nem tratar do que significa essa diferença. Só estou querendo dizer que Jesus a pressupõe. Pessoas olharão para os cristãos e dirão: há entre nós pessoas que vivem de modo bastante diferente da forma como nós vivemos. Sabe? E a igreja verdadeira, então, jamais se tornará absolutamente indistinguível do restante da sociedade. O dia que isso acontecer, o sal perdeu o seu sabor e para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Por ser diferente, essa igreja será como uma lamparina que ilumina a casa. O que significa, portanto, que o mundo, ao manter contato com a igreja, perceberá nela uma diferença que projetará à luz seus principais problemas. Jesus é muito otimista. Ele, por um lado, declara que o mundo está em trevas, mas, ao mesmo tempo, num só fôlego, ele diz: onde quer que essa igreja esteja presente, ali pessoas passarão a enxergar melhor. Elas vão entender a natureza dos seus problemas e o que deve ser feito para solucioná-los. Terceira e última implicação prática da presença da igreja no mundo. O mundo contemplará a beleza de Deus na beleza da igreja. Por que eu digo isso? Porque Jesus termina dizendo: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, Jesus estimula os seus discípulos a intencionalmente serem o que são perante os homens. Ele está dizendo o seguinte: orem por isso. Ao mesmo tempo, ele está declarando: não fujam do mundo, porque a luz tem que estar estrategicamente posicionada. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto.
Então não fujam do mundo e ofereçam ao mundo a oportunidade de conhecer a verdade. Na metáfora anterior do sal, o que Jesus diz é: deixem-se ser esfregados no mundo, tal como o sal é esfregado na carne, para que ela não apodreça. Então Jesus afirma que não há nada que mais impressionará o mundo do que cristãos praticando o cristianismo. Aí nós começamos a entrar no tema de hoje. Porque o que ele está dizendo é que os homens glorificarão o Pai em razão do testemunho da igreja, que consiste na prática de boas obras. O que significa que o comportamento dos cristãos será apologética pura, uma radical defesa da realidade do cristianismo. Pessoas vão ver o comportamento dos cristãos e, portanto, serão levadas a dizer: a nossa vida seria muito pior sem a presença desses homens e mulheres na nossa sociedade. Podemos não concordar com o que eles pensam, mas eles têm feito bem a nós. Agora, Jesus diz que algo de mais glorioso pode acontecer. Essas pessoas podem, ao ver a beleza da vida da igreja, descobrir a beleza do Criador. Agora, para tal, nós precisamos responder a seguinte pergunta: o que são essas obras? Qual é o sentido de boas obras? São justamente as obras prescritas pela palavra de Deus. Não há espaço aqui para invencionice. Me lembro da história de um pastor que resolveu ungir a sua cidade lançando óleo sobre ela do alto, sabe, de um helicóptero. Eu conheço esse homem. Eu considero um bom homem, acho que ele fez com sinceridade. Mas a sua atitude não faz parte do conceito bíblico de boa obra, porque não é prescrita pela palavra de Deus. Não aproxima o homem do seu Criador. Não viabiliza a vida humana. Então, boa obra, isso é lindo. E quem trata muito bem esse assunto é um economista indiano, falando do ponto de vista mais político-econômico, o Amartya Sen, que a sociedade deveria funcionar de uma tal maneira que o melhor que há nos seres humanos pudesse se manifestar. Então, boa obra é isso. Usando a terminologia nossa, cristã, é o que faz a imagem e semelhança de Deus, da qual o homem é portador, se manifestar nas suas obras, por meio das obras da igreja. E, por fim, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o fundamento e meta da existência da igreja no mundo. Qual é a meta? É o mundo ser levado a crer. E o mundo será levado, assim, a conhecer o caráter do Pai. E o mundo será movido às ações de graças pela vida da igreja. Esse é o grande vetor de tudo que nós fazemos. Qual é a meta final? É não cristãos encantados com a beleza do nosso Deus. E o glorificando por ele nos ter colocado na vida dos que não conheciam a Cristo. Essa é a meta. Então, eu diria que tudo o que nós fazemos na vida deve manter uma relação de subserviência ao verso 16.
assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Permitam-me concluir fazendo algumas aplicações práticas à luz dessa passagem. Em primeiro lugar, nós precisamos, nesses dias, levar cada membro das nossas igrejas a responder a seguinte questão: eu sou cristão? Eu já tive um encontro com Jesus Cristo? Porque nós estamos falando de missão integral para pessoas que não nasceram de novo e esperando de não regenerados comportamento de regenerado. Olha, às vezes eu acho que em alguns casos uma pessoa, gente, pense nisso, uma pessoa esperar uma teologia da missão integral para se compadecer do faminto, do nu, do enlutado, sabe, do enfermo. Essa pessoa não está precisando de teologia da missão integral, ela está precisando de conversão. Porque isso aí, sabe, você precisa de teologia para amar pai e mãe? Precisa de fundamento teológico para amar filho? Por que temos que ter uma teologia da missão integral para cuidar do problema da fome? Então, à luz dessa passagem, nós precisamos levar os membros das nossas igrejas a responder essa pergunta. Sabe? Nascemos de novo? Me parece que o que ocorreu no país de 2018 para cá foi profundamente revelador do fato de que as nossas igrejas cresceram a partir de experiências espúrias de conversão. Uma outra aplicação prática. Somos diferentes dos não cristãos. Volto ao ponto anterior. Você que se considera um cristão progressista, em que sua vida é diferente dos seus amigos não cristãos progressistas? Você que se considera conservador, em que sua vida é diferente da vida dos conservadores que não professam fé em Jesus Cristo? Pense no que houve na faixa de Gaza nesses últimos dias. Qual é a contribuição sua e minha, distintamente cristã, para um tema como esse? Ou as 28 mortes na comunidade do Jacarezinho. O que temos a dizer sobre esse episódio que projeta uma luz que só nós podemos projetar sobre o problema? Terceira aplicação prática. Estamos conscientes da nossa importância? Vocês são a luz do mundo. Veja, não há espaço nessa declaração de Cristo para um conceito de graça comum que nos leve a crer que um não cristão possa ser luz do mundo nos termos em que o Senhor Jesus aplica a metáfora à vida dos cristãos. A luz que irradiamos é a única que é capaz de iluminar o suficiente a casa
a fim de que os seres humanos saibam quem são, de onde vieram e para onde vão. Quarta aplicação prática. O mundo sabe da nossa existência. Deus não falou, abençoe por hoje. Tchau, tchau, com Deus. O mundo, opa, tem um microfone aí solto. O mundo sabe da nossa existência. Somos uma cidade edificada sobre o monte. Sabe? Essa é uma pergunta que nós temos que responder. Sabe? A forma como nós vivemos exige que a nossa presença seja notada. Quinta aplicação prática. Qual tem sido a nossa distinta contribuição para a solução dos grandes problemas que o Brasil enfrenta? Se vocês me permitem dizer, na experiência lá do Jacarezinho, logo cedo a TV Globo me chamou para dar uma entrevista ao vivo para o Bom Dia Rio. O que eu não sabia é a repercussão que a entrevista teria. Porque aprouve a direção da TV Globo botar a minha entrevista no Bom Dia Rio, no RJ1, no Jornal Hoje, no RJ2 e no Jornal Nacional. E ali, tudo que eu fiz foi procurar lançar um olhar cristão sobre as 28 mortes, que me fez, à luz da Bíblia, dizer as seguintes coisas. Olha, em primeiro lugar, eu não quero ignorar a dor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que acabou de perder um dos seus homens. Agora, eu gostaria que o poder público, que o governo do Estado do Rio de Janeiro respondesse 3 perguntas honestas que eu tenho a fazer. Em primeiro lugar, precisava daquilo tudo. 28 mortos, entre os quais um policial. Em segundo lugar, qual é a política de segurança pública do governo do Estado do Rio de Janeiro? Aquela operação estava inserida em que projeto de segurança pública? Os protocolos de operação policial em favela foram respeitados? Que segurança? O que houve de novo naquela operação capaz de garantir à população do Rio de Janeiro que haverá uma queda radical na taxa de criminalidade na cidade? E, por fim, por que o Estado não entra na sua plenitude e de modo definitivo naquela favela, levando para aqueles milhares de meninos e meninas pobres áreas de lazer, acesso à educação pública de qualidade, saneamento básico, moradia decente? E eu confesso a vocês que eu fiquei muito grato a Deus. Sabe? Eu sei que é horrível dar um testemunho como esse, porque eu preferia não mencionar essa história como ilustração de sermão. Sei que corro o risco de ser um exercício de vaidade. Eu espero que não. Mas eu diria para vocês que foi um momento muito importante da minha vida. Saber que milhões de pessoas sabem no país que eu sou discípulo de Jesus Cristo. E que um discípulo de Jesus Cristo dê um tratamento racional e humano para um problema da sua cidade. Penúltima pergunta. Nós estamos vivendo a fé
praticamos boas obras. Eu não sei se vocês sabem, eu estou tomando a decisão de, após 30 anos de ministério ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, de deixar de ser pastor titular. A partir do ano que vem, eu não serei, e a minha intenção nunca mais voltar a ser pastor titular de uma igreja. São 35 anos de trabalho. Há 30 organizei a igreja. Se você me perguntar assim, os motivos, eu estou muito sobrecarregado. Eu não atendo às demandas de afeto da igreja. Eu não consigo mais administrar a quantidade de coisa que eu estou fazendo. Mas eu também cheguei à conclusão que é impossível ser ativista e pastor titular. Eu não conheço uma igreja no Brasil que me toleraria. Qualquer igreja que eu passasse, eu causaria muitos problemas. Então, fica essa pergunta. Por que a prática de algumas boas obras é tratada com indiferença por essa igreja? Ou até mesmo interpretada por essa igreja como cooptação comunista? O que ele está dizendo? Eles vão ver não as suas belas palavras, embora isso esteja envolvido. É uma boa obra você trazer uma palavra de sabedoria, de esperança, você comunicar o evangelho. Mas Jesus está falando aqui de boas obras. Está falando de um cristianismo simétrico. Por fim, última aplicação prática. Nós conseguimos divisar a glória da nossa vocação. Bom, o que eu acho comovente nessa história toda é saber que não há vocação assim mais encantadora do que essa. Sabe, que seja mais capaz de mobilizar o ser integral de um homem e de uma mulher. Você terá consciência de que aquilo que você faz em nome de Jesus nesse mundo faz os seres humanos glorificarem o Pai. Por isso que nós não devemos esmorecer jamais. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. É isso, queridos. Esse é o recadinho que Deus botou no meu coração para compartilhar com os irmãos. E eu estou aqui à disposição de todos para conversarmos sobre o que os irmãos desejarem. Amém. Obrigado, Antônio. Muito obrigado mesmo por sua palavra. Uhum. Queria abrir para a gente conversar um pouquinho, se você se dispõe. Claro. Eu estou com a primeira pergunta com o João. João, vamos fazer o seguinte, gente. Como sempre, como em cada reunião nossa, nesse tempo de tanto distanciamento, eu não queria ler pergunta. Pelo menos nesse tempo a gente vê, ouve cada pessoa que vai perguntar. Queria pedir só que você controle o seu tempo. A pergunta seja feita de uma forma objetiva. Mas você mesmo abre seu microfone e faz, para que a gente pelo menos veja você e ouça você. Começando com o João. Obrigado, Thales. Antônio, boa noite, tudo bem? Boa noite, primeiro, João. Glória a Deus pela tua vida, pelo teu ministério. E
É engraçado, você está aí na região oceânica, eu estou aqui do outro lado de Niterói, no Fonseca, aqui, olhando a Alameda aqui. E moro aqui ao lado também do Complexo do Santo Cristo, que você deve saber que está passando também. Enquanto você estava falando, eu estou ouvindo os tiros aqui. Então, é uma situação bem complexa. E eu creio que a tua reflexão, a reflexão de outros no curso, trouxeram para a gente provocações sobre nossa vida como cristão. Eu ouvi colegas da minha turma falando sobre provocações, incômodos, e esse virar de chave na mente e no coração. Isso. Como, para você, assim, na sua opinião, na sua visão, qual o maior cuidado que a gente tem que ter com essa virada de chave? Quando a gente chega e fala assim, olha, não dá para eu permanecer como cristão nessa situação de inércia, não dá para eu ficar mais parado, para que a gente também não se afobe. Ao invés de chegar junto, a gente afasta as pessoas. Olha, João, a resposta que eu tenho para dar para você é bem autobiográfica. Olha, eu não saberia, assim, sem seguir uma ordem de importância, assim, falando a partir do que me vem à cabeça, eu diria o seguinte: a primeira coisa, você tem que tomar cuidado para não se deixar cooptar ideologicamente. Sabe? Esse é um risco, de você fazer uma escolha e deixar de pensar de modo dialético, como o cristianismo nos chama para pensar. Sabe? A partir do conceito de, por exemplo, redenção e queda, soberania divina, responsabilidade humana, responsabilidade humana e o conceito de responsabilidade diminuída, né? Responsabilidade humana e o papel corruptor do meio. Então, o Estado como portador da espada e o Estado como viabilizador da vida. Então, a tentação é grande de você fechar com um dos lados da disputa. Isso vai ser muito ruim para o seu cristianismo. Segundo lugar, é de você também, por lidar com questões tão graves, com tanta indecência, com tanta calhordice, sabe? Execuções, desvio de verba pública, incompetência da classe governante. Meu Deus, exploração da mão de obra da classe trabalhadora, de você minimizar os demais pecados, sabe? Que podem ser vistos e passar a ser vistos por você como coisa insignificante diante da imoralidade com a qual você está lidando no seu campo, vamos assim dizer, missionário no sentido mais amplo da palavra. Uma outra tentação também é de você considerar aqueles que não estão fazendo a leitura dos fatos que você passou a fazer como se não tivessem nascido de novo. Nem sempre eu pensei da forma como eu penso hoje. Eu já disse isso em outras ocasiões, me permito repetir, o meu contato com a favela ampliou minha teologia. Sabe? O contato com a favela me apresentou perguntas que eu jamais havia feito ao meu cristianismo. Foi só o contato com a favela que me possibilitou ver a palavra pobre na Bíblia. Então, mas eu era cristão. Eu amava Jesus Cristo. E se hoje, olhando para aquele ponto da minha vida, sabe, eu sou capaz, né, de dizer que naqueles dias eu era um cristão autêntico, por que hoje eu não deveria considerar um cristão autêntico aquele que não vê a missão da igreja do mundo da forma como eu enxergo? Outro ponto também é de você
não projetar as suas angústias político-sociais na igreja. Eu cometi esse erro, porque eu voltava tão transtornado das favelas, das prisões, dos enterros, das vítimas de bala perdida, que no domingo era uma catarse no púlpito. E houve pessoas que não aguentaram, que saíram da igreja. Então, sabe, isso é um problema. E de você também perder de vista a evangelização do mundo. Isso é um outro problema gravíssimo. De você ficar tão envolvido com o tema dos direitos humanos, da desigualdade social, sabe, o tema da fome, de você se esquecer que há uma missão que Deus nos incumbiu de cumprir, que só nós podemos levar a cabo, que é de pregar o evangelho. Ninguém mais está em condição de fazer esse tipo de coisa, só os cristãos. Sabe? Então, a tentação também, João, de você falar sobre o que não conhece, de você falar sobre missão integral sem estar na favela, sem estar no sertão, sem estar nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, sabe? De você também não ler jornal, sabe? Não ouvir pessoas que estão há mais tempo no campo do que você trabalhando, sabe? Então, a tentação da depressão, de você achar que tudo é fake, que a sociedade é fake, que a igreja é fake, sabe? Então, de você... Eu me lembro que quando eu conheci o sistema prisional aqui do Rio, durante dias, eu acordava todas as noites, 2h30 da madrugada, com a imagem dos presos na minha cabeça. E muitas vezes voltava para casa, isso não foi bom para o meu casamento, sem conseguir aterrissar, sabe? Por conta do que eu havia vivenciado nas favelas da cidade. Então, é um mundo cheio, repleto de tentação. Tentação de você fechar com partidos políticos, de você se envolver com políticos profissionais que se associam a você para limparem seu nome. Eu diria que, olha, é um mundo que você tem que conhecer os seus códigos, suas leis, seus princípios, senão você se queima. Por exemplo, na área da segurança pública, onde eu milito, se você não conhece os códigos e não os respeita, a morte é certa. Breno. Pois não, Thales? Rosivaldo está por aqui ainda? Não? André, com você, meu filho. Rosivaldo está por aqui, sim. É que eu custei a destravar o microfone. É um prazer imenso estar participando dessa live com o pastor Antônio, que eu acompanho nesses tempos de pandemia à distância. Obrigado. E seguirei seu seguidor, mesmo não estando no pastorado. Eu tenho uma militância na área de direitos humanos e na área ambiental desde os anos 70. Olha. E tanto diz respeito quanto aos direitos humanos, direito da pessoa na sociedade brasileira, quanto de respeito ao meio ambiente no Brasil, são duas banalizações do senso comum. A sociedade tem um coletivo, né? Um consciência coletivo que acredita no capitão do mato. O capitão do mato entrou no Jacarezinho e realizou 28 mortes, bem como nós temos as queimadas e a derrubada com participação do governo, não é do ministro, é uma política de governo. E eu fico refletindo, eu gostei da sua cooperação nesse sentido. O que nós temos na nossa origem que compactua com isso sem achar anormal
não achar que não é plausível com o discurso de Jesus. O que a nossa origem trouxe que nos faz ser assim? Rosivaldo, querido, olha, eu acho que tem o seguinte. Nem todos chegam no cristianismo com o mesmo material, né? Algumas pessoas vêm com mais avarias pessoais do que outras. Isso vale também para a cultura. Então, muitas vezes, o convertido ele é oriundo de uma cultura que tem traços radicalmente anticristãos e em áreas que são especialmente importantes para o cristianismo. Então, isso é muito importante, sabe, de ser considerado por nós. Algumas pessoas, a cultura faz com que elas sejam propensas a abraçar aquilo que o cristianismo apregoa, sabe? Enquanto que outras tornam essas mesmas pessoas refratárias a princípios éticos cristãos inegociáveis, isso em razão da cultura da qual emergiram. Nesse sentido, Rosivaldo, você que está na militância há muito mais tempo do que eu, você está consciente do papel dos 350 anos de escravidão na cultura brasileira. Isso marcou muito a gente. No meu caso, por exemplo, meu pai nasceu em 1923. Então, provavelmente, o meu avô pegou o final do regime da escravidão. Meu bisavô viveu em pleno regime da escravidão. Então, e isso está presente na nossa cultura, não apenas no quartinho de empregada doméstica, ou no elevador de serviço, ou na babá vestida de branco no Country Club de Ipanema, ou andando com um bebê de uma família abastada na Praia da Boa Viagem. Sabe? Isso está dentro de nós, sabe? Na cultura do Capitão do Mato, na trivialização da desigualdade social, né? Da Casa Grande Senzala está dentro da nossa cabeça. Nós tomamos como natural, o que é absurdo, a violação de direito, a exploração da mão de obra da classe trabalhadora. Por isso que esse é o país do mandonismo, do coronelismo, do patrimonialismo, do nepotismo, sabe? Do país do você sabe com quem você está falando. Então, o que acontece, Rosivaldo? Olha, para uma pessoa como essa ser salva do Brasil, ela tem que se deparar com um púlpito com fogo e luz, com profundo conteúdo bíblico proclamado no poder do Espírito Santo. E outra coisa, numa atmosfera eclesiástica, sabe, na qual os membros da igreja respiram esses valores inegociáveis da fé cristã. A minha leitura, Rosivaldo, é a seguinte, é que a pregação ela é tão diluída, tão açucarada, tão condicionada pelo mercado religioso, que o brasileiro ele se torna membro da igreja sem ser salvo do Brasil. Ele vem para a igreja trazendo o Brasil dentro dele. Por isso que você olha para as redes sociais e percebe um comportamento dos supostos cristãos indistinguível do comportamento dos demais brasileiros que não professam fé em Jesus Cristo. Só, repito, é uma pregação que pregue, que proclame a necessidade imperiosa de arrependimento, que exponha no poder do Espírito Santo os 10 mandamentos, capaz então de fazer o homem se desesperar por Cristo, para que
o brasileiro se livre dessa cultura, e aqui eu vou desagradar alguns, mas eu creio que não, né? Eu acho que eu estou em casa, até disse para minha família, eu vou entrar numa live agora, eu interrompi o jantar, mas aí eu disse para eles, olha, mas é só com gente boa. Então, mas é por isso que no primeiro turno das eleições à presidência da República, 73% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. Votaram em Bolsonaro porque queriam se livrar do PT. Não cai nessa, não acredito nisso. Eu vi número incontável de evangélicos aplaudindo o que Bolsonaro apregou. Então, isso é sintomático da cultura nacional e da precariedade do nosso púlpito. Que o sujeito entra na igreja, não tem nenhum, ele não vai ser confrontado com o seu armamentismo. Sabe? Ele não vai ser confrontado com o absurdo de se celebrar fechamento do Congresso Nacional. Sabe? Ele não vai ser confrontado com o absurdo de cristão oferecer teologia para tortura. Sabe? Ou dizer que você encontra nas Sagradas Escrituras a mão invisível do mercado produzindo a justiça social. Agora, foi um profeta aí de Recife, que me disse o seguinte: Antônio, a igreja não paga o salário do pastor, a igreja compra o pastor. O fato é o seguinte, meus irmãos, que para nós pregarmos nesse país certas verdades, nós temos que ter peito. E de sentar à mesa com mulher e filhos e dizer o seguinte: olha, nós corremos o risco de ficar sem igreja, sem salário, sem oferta no próximo mês. Porque não há espaço na cultura evangélica brasileira para uma pregação como essa. Verdade. Amém. Amém. André, você, meu irmão, André. Seu microfone está fechado, André. Calma, André, calma, André. O André tá ansioso, viu, para fazer essa pergunta. Boa noite a todos. É o celular, pessoal, é o celular. Antônio, um prazer estar lhe ouvindo. É um prazer. Obrigado. Meus parabéns por todas as suas ações, né, que você vem fazendo. Que Deus continue te dando força, né, e Amém. levar, de fato, o Evangelho de Jesus. E assim, a pergunta, até a sua última fala agora, casou bem até com a minha pergunta. Eu acho que foi coincidência. Assim, as igrejas neopentecostais e igrejas pentecostais, representadas por seus grandes líderes, né, a gente até sabe, assim, entende o porquê desses interesses, desses grandes líderes em apoiar essa política, né, esse governo atual, né, e tem a questão dos interesses de poder, interesses de perdão de dívidas, né, a gente sabe, tem uma ideia com relação a isso. Mas aí, o que eu tenho observado, e às vezes eu tento entender, é porque que uma boa parte das igrejas, podemos dizer assim, igrejas tradicionais, igrejas históricas, né, na representatividade presbiteriana ou batista, elas se deixaram levar por essa ideologia política, né? Se deixaram levar por essa ideologia política que nós temos hoje. Inclusive, essas mesmas, uma boa parte dessas igrejas, na representação de seus líderes também, em destaque, né, acabam nos chamando de progressista o fato
da gente poder defendendo, tentar trazer o evangelho, né? E aí acabam nos chamando de progressistas. Mas por que que essas igrejas, com todo, podemos dizer assim, com tudo que ela traz de bagagem, de conhecimento historicamente, né? Igrejas calvinistas, ela se deixou levar também, né? Por essa ideologia política que nós temos hoje, né, no Brasil? Uhum. Olha, eu acho que os motivos são muito claros, sabe? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que tem a ver com a cultura do país, a cultura brasileira. Né? Então, o nosso país sofre de um déficit do ponto de vista do processo civilizatório. E é traço da nossa cultura a trivialização da santidade da vida humana. Então, esse é um ponto. Então, associado a isso, o fato de que conhecer teologia não significa conhecer a Deus. Os demônios são calvinistas. Né? Também nós não podemos nos esquecer do fato de que o protestantismo que está aqui no nosso país é um protestantismo, em grande parte, elaborado por teólogos de estômago cheio. O que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer? Que as igrejas da metade do século XX em diante, sabe, foram dirigidas e tiveram nos seus róis de membros europeus, em especial americanos, que passaram a viver o mais alto padrão de vida de toda a história da humanidade. Nunca houve tanta fartura, tanta riqueza, tanta segurança de todas as naturezas, com exceção do temor da Guerra Fria. Mas o problema da fome simplesmente foi erradicado no mundo, para grande parte do mundo ocidental, pelo menos para as nações livres e desenvolvidas que passaram pela Revolução Industrial. E é aquilo que o Frei Beto diz, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Essa igreja se afastou da classe trabalhadora e ficou muito identificada com uma cultura de classe média. Também, associado a isso, André, o repúdio fundamentalista ou conservador ao liberalismo teológico, que fez, quem trata muito bem disso é o John Stott, que fez com que essas igrejas não apenas rejeitassem a sujeição do liberalismo ao iluminismo, mas rejeitassem também o compromisso político dessas igrejas liberais, do compromisso político-social. Então, elas rejeitaram o pacote inteiro. Não podemos nos esquecer também da Guerra Fria e de toda a batalha cultural travada até a queda do Muro de Berlim, que fez com que os Estados Unidos exportassem para o mundo a ideia de que o grande inimigo era o comunismo. E é claro que os comunistas, pelo menos os estados comunistas, acabaram, de uma certa forma, oferecendo parte de uma razão de ser para esse discurso, uma vez que os cristãos foram muito perseguidos, sabe? Você, por exemplo, não podemos nos esquecer que não poucos marxistas defenderam a China de Mao Tse-tung e o stalinismo marxista da União Soviética e dos países da cortina de ferro. O pau quebrando nos gulags, pessoas sendo levadas para as prisões na Sibéria perante o silêncio de não poucos intelectuais de esquerda. Sabe? Então, e a forma também como o marxismo clássico lida com o cristianismo. Nós não podemos nos esquecer que o marxismo
sabe, de Marx, ele não lida só com teoria da economia política. Ele tem uma visão de mundo, sabe? E dentro da qual a religião não cabe, porque a religião é ópio. Ela existe porque o proletariado precisa de alguma coisa que o console diante da exploração da qual ele é objeto. Então, nós temos tudo isso. E aí você acaba também, André, vendo no país assim, como é que eu poderia dizer? Assim, fatores que afastam a igreja desse compromisso mais amplo com a sua missão, que se retroalimentam. Então, você tem aqui para-eclesiásticas americanas, ou pastores e congressos e tal, e editoras que dependem de dólar para se manter. Então, pastores que temem não ser convidados para falar em congressos, não vender livros, perder seguidores nas redes sociais, e que, por isso, não falam, sabe, o que pensam, ou que pensam a partir dos seus interesses pessoais. E por isso nós vemos essa associação, né, humilhante com o Bolsonaro. Sabe? Como é que pode uma pessoa assim não tecer comentário crítico sobre o que houve nesse domingo aqui no Rio de Janeiro? Essa motociata foi um escárnio, foi um tapa na cara do povo brasileiro. Pessoas morrendo, falando-se em terceira onda, em cepa indiana, e o presidente sem máscara, na presença de milhares de manifestantes sem máscara. Numa semana que o país chegou a 450 mil mortos, nós somos o segundo país do mundo em números absolutos de pessoas mortas. Somos o 13º em números de mortos proporcionais ao tamanho da população. E até 2 semanas atrás, eu não sei como está hoje, nós ocupávamos a 58ª posição em vacinação. Está celebrando o quê? Celebrando o quê? E o vídeo do Roberto Jefferson, que hoje sobe na plataforma ao lado do Bolsonaro, com uma pistola no abdômen, uma outra na cintura, e falando em nome de Deus, da família e tal. O que é isso? Sabe? Então, jogar essa responsabilidade sobre o movimento neopentecostal é uma injustiça. Porque não poucos reformados ou arminianos de igrejas históricas eram suporte para o maior golpe de toda a história do protestantismo brasileiro desferido contra a causa do evangelho. Olha, o liberalismo teológico que tentou entrar nas nossas instituições de ensino não causou 10% do estrago que essa aliança causou nas nossas igrejas e na nossa credibilidade pública. É um escândalo. E eu peço graça a Deus para não cometer o pecado donatista. Vocês sabem a controvérsia donatista, que houve a perseguição, e alguns resistiram à perseguição e outros negaram a Cristo na perseguição. Passada a perseguição, os que negaram a Cristo tentaram voltar para a igreja. E os que não negaram a Cristo e que sobreviveram à perseguição não deixaram os arrependidos voltar.
que eu estou querendo dizer? O que eu espero é não tratar com preconceito esses irmãos. Mas eu aguardo uma confissão pública de arrependimento, um testemunho crível de arrependimento. Se não, vai ser muito difícil para mim, em congresso de teologia, ver pastor dizendo que o evangelho é o que de mais importante há em sua vida. Pelo menos inúmeros pastores e alguns conhecidos não estão dando esse exemplo hoje. Porque não é profeta nessa nação o que não separa o evangelho de Jesus Cristo do bolsonarismo. Obrigado, Antônio. Obrigado, irmão. Vamos fazer o seguinte, gente. São 9h28. Elias, se você me permitir, meu amigo, eu gostaria de encerrar com a pergunta de Silvio. Pela ordem, ele é a pergunta final. E aí, logo depois, a gente vai ter só uma oração. Agradecer a Deus pelo tempo do curso. Agradecer a Deus por tudo que a gente viveu e dialogou nesses quase 3 meses de curso, culminando hoje com a presença tão especial de Antônio. Pode ser assim, Elias? Pode sim, irmão. Tranquilo. Obrigado, obrigado. Silvio, com você, meu amigo. Última pergunta. Frei Thales, obrigado você. Boa noite a todos. Antônio querido, como é bom poder reencontrá-lo. Aguardando que você... Aguardando você de volta. Temos muita massa para tapioca aqui, viu? Amém, amém. Querido Antônio, nas suas falas, muitas vezes, e muitas delas, tem sempre denunciado que algo muito importante para a nossa condução como ministros de Cristo, que nada mais é do que servos de Cristo no mundo, é que a gente não ceda à tentação de tomar um lado na história. Você falou um pouco sobre isso, acho que na primeira ou segunda pergunta feita hoje à noite, mas uma coisa que você me falou aqui muito interessante, nos falou para o grupo, quando nós caminhamos aqui naquela sua visita a fevereiro do ano passado, Isso. foi sobre o fato de que se você escolhe um lado, você acaba perdendo a voz profética justamente por estar comprometido em defender o lado escolhido, né? E que, ao mesmo tempo que a gente tem essa luta para não ceder a escolher um lado, a gente tem que reconhecer as benesses ou as coisas que, do ponto de vista da justiça social, estão sendo realizadas. A pergunta qual o caminho que a igreja evangélica brasileira, visto que boa parte desse segmento adotou um lado, né, cega a crítica e efusivamente. Qual o caminho que a gente vai ter no futuro? Você falou um pouco sobre esse perdão, mas não do ponto de vista apenas de chegar publicamente e dizer assim, olha, quero pedir perdão, mas do ponto de vista prático. Qual você acha que vai ser o grande desafio para a igreja evangélica, e agora não mais no segmento, mas como um todo, para recuperar excelente questão, Silvio, excelente questão. Fico muito feliz de você apresentá-la. Olha, Silvio, há uma disputa. O país hoje está bem dividido entre Lula e Bolsonaro. Sabe? Sei que tem muita gente que diz que vai votar no Ciro, mas nesse exato momento o que as pesquisas mostram é que essa disputa final se dará entre esses dois candidatos. Agora, a igreja enfrenta um problema do ponto de vista da manutenção, da preservação de uma neutralidade nesse debate. Porque ela tem uma denúncia a fazer que pode levá-la a ser vista como uma igreja a serviço do Partido dos Trabalhadores. Silvio, por favor, Thales, irmãos, por favor, vejam se eu estou sendo correto na minha análise.
A grande diferença do ponto de vista da causa do evangelho entre o PT e o bolsonarismo é que, na história do PT, não houve aliança da igreja com o Partido dos Trabalhadores, pelo menos na extensão em que essa igreja estabeleceu aliança com o bolsonarismo. Esse que é o ponto. Nós tínhamos que deixar clara a nossa posição. Em especial, em razão do fato do bolsonarismo não se resumir apenas ao neoliberalismo, apenas a um ponto de vista sobre o modo como a economia de um país deve ser gerida. Associado ao bolsonarismo está o golpe de 64, a tortura, a homofobia, que é condenada por um homem como John Stott. Se você, esses dias eu estava lendo o comentário dele sobre a primeira epístola a Timóteo, e olha que ele tinha o John Stott tinha um ponto de vista conservador sobre o tema da homossexualidade. Contudo, ele entendia que os cristãos deveriam manter a sua ética sexual, mas sem permitir jamais que esse compromisso ético desaguasse na homofobia. E você não dá espaço para esses seres humanos viverem em sociedade. Então, o bolsonarismo está associado à truculência, está associado à condescendência com a prática de abuso de poder, está associado ao fracasso na condução dessa pandemia. Isso é algo gravíssimo. Eles tentam diluir isso com os prefeitos e governadores. Mas o fato é, está aí a CPI da Covid para provar isso, que o governo falhou, foi incompetente, e o exemplo do presidente da República foi catastrófico. Então, bolsonarismo está envolvido com armamentismo, com o projeto de botar uma pistola na cintura de cada cidadão brasileiro. Eu não vejo como, quando você toma consciência que 73% dos evangélicos votaram dele no primeiro turno, que o principal conselheiro dele é um pastor evangélico. Quando você toma consciência do fato de que ele entra e sai livremente dos cultos evangélicos, é colocado na plataforma, ao lado dos pastores, sabe? E sua presença é celebrada. E outro ponto, escorreu o país e o mundo. Todos sabem que hoje grande parte do apoio político do Bolsonaro deve-se à lealdade canina dos evangélicos a ele. A crítica efusiva e, em grande parte, institucional. Agora, é muito importante que aqueles que se levantam para fazer essa crítica demonstrem dependência profética em relação ao Partido dos Trabalhadores e aos demais partidos. Nós não podemos nos esquecer que, na gestão Dilma e Lula, ou Lula e Dilma, cerca de 700 mil brasileiros foram assassinados, a maioria pobre. E que houve uma explosão, do ponto de vista da população carcerária, durante o governo Lula e Dilma.
que o Lula veio aqui no período da UPP e declarou, do governo Sérgio Cabral, que não se faz política de segurança pública dando rosa para bandido. Tá aí, se vocês fizerem uma pesquisa. Não podemos esquecer que esse partido bancou com verba pública uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Sabe? Não podemos nos esquecer que o Mensalão e o Petrolão são irrefutáveis. Irrefutáveis. São réus confessos, dizendo, eu fiz. São membros do Partido dos Trabalhadores. Como é que você quer ser profeta em relação ao bolsonarismo se você não tem a coragem de lidar com o PT como Chico Alencar lidou, Marina Silva, Frei Beto. Frei Beto larga o PT escrevendo um livro como A Mosca Azul. Que ele diz, o problema foi esse, foi picado pela mosca azul. Sabe? Agora, daí, ô Silvio, para eu negar o que eu ouvi no Sertão em fevereiro do ano passado, não há sertanejo que eu conheci naquela viagem que não tenha dito Sertão é dividido em duas fases, antes do Lula e depois do Lula. Porque depois do Lula é o Minha Casa Minha Vida, é o Bolsa Família, o sistema de coleta de água da chuva, os institutos federais. Meu Deus! Sabe? Acabou com a fome. Sabe? Eu me lembro de vários testemunhos que eu ouvi no Sertão, do sertanejo me dizer, olha, antes dele, a gente acordava com o filho pedindo comida, e nós não tínhamos comida para dar, e dizíamos, olha, não, o papai vai para a roça, no final do dia eu trago alguma coisa para você comer. A criança ficava o dia inteiro sem comer, no final do dia ele trazia rapadura com farinha. E para uma jornada de trabalho que lhe dava no final do dia, trabalhando sob o sol causticante do Nordeste, do Sertão, R$5. Com o Bolsa Família, o sertanejo já não chegava mais na condição de um faminto em busca de pão, mas de um homem que queria apenas elevar o seu padrão de vida. O salário pulou de R$5 por jornada diária de trabalho para 55. Como é que eu vou dizer que isso não existiu, gente? Agora, o problema é a gente não conseguir lançar um olhar desapaixonado sobre essa história. Sabe? Quando essa igreja fecha com o partido, faz, quer dizer, se cala diante dos seus erros, sabe? E aí tenta condenar o outro, o que ocorre? Ela deixa de alcançar esse mar de bolsonaristas arrependidos, sabe? Que não querem uma coisa nem outra. E hoje o nosso desafio, o nosso grande desafio é o que fazer para que esses que abandonaram e que publicamente não assumiram a sua decepção, o que fazer para que esses abandonem de vez e em 2022 não voltem a dar apoio a Jair Bolsonaro. Sabe? Porque hoje eu acredito que a grande meta da nossa democracia é nos livrarmos dele e do que a sua cultura política ideológica representa para a nossa nação. Eu estou falando com toda sinceridade, posso estar entristecendo um monte de gente, não é essa a minha intenção. E aqui eu não estou falando sobre inspiração divina, não estou dizendo assim diz o Senhor. É a minha interpretação dos fatos. Eu peço perdão a todos, o meu desejo é acertar. Se eu estou errado, eu peço que você pelo menos considere um fato. Eu não tenho vínculo político-partidário, não trabalho para nenhum político profissional, sabe? E durante minha vida pública, eu fiz manifestações contra os erros de todos os governos. Todos. Da mesma forma que eu já fiz umas 4 ou 5 agora, denunciando as loucuras do governo Bolsonaro, durante os governos Lula e Dilma também, eu não me calei. Basta dar um Google para ver aí as manifestações que foram feitas, especialmente aquelas que condenavam a falta de uma política de segurança pública nacional para o Brasil e metas de redução de homicídio. E hoje nós continuamos vivendo com números assustadores, apesar de o PT ter governado o país durante 13 anos. Olha, eu sinto falta alguns evangélicos da crítica que um homem como Gilberto Carvalho fez no Democracia em Vertigem ao PT, quando perguntaram para ele qual foi o erro do partido. E ele deu 3 respostas que me pareceram muito corajosas. Não vem aqui o caso agora mencioná-las,
mas que eu achei muito corajosas, muito autênticas, muito honestas, e que os evangélicos que não conseguem fazer essa análise crítica esqueçam qualquer possibilidade de estabelecer comunicação com os bolsonaristas arrependidos. Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Thales. Obrigado, Silvio. Saudade de você, irmão. Antônio, meu irmão, como eu lhe disse semana passada, eu te agradeço muito por sua vida, por seu ministério, por sua sinceridade, por seu papel profético. Eu quero dizer só que eu espero mesmo que a Igreja Evangélica Brasileira tenha aprendido com essa tragédia que a gente está vendo no país. E eu não estou falando da Covid, eu estou falando do governo Bolsonaro. É uma tragédia para o Brasil. Mas é uma tragédia pela aliança que ele fez com a Igreja Evangélica. Sim. Eu estava vendo e ouvindo alguns irmãos e eu estava pensando, como cidadão, Antônio, eu tenho plena liberdade de defender, de postar, de botar camisa, de colocar boné, de ter bandeira. Como pastor e como instituição, eu não posso fazer isso. O grande problema é quando a gente fez aliança da instituição religiosa com o governo e com o poder. Em nome de Deus, em nome da não corrupção e em nome de tantas outras coisas. Eu espero em Deus que a gente tenha aprendido e que a gente não repita isso, nem com o PT, nem com PMDB, Amém. nem com o PSOL, nem com Lula, nem com Haddad, Amém. nem com ninguém. A gente, quando fica refém, como a gente hoje é refém de um presidente, a igreja está vendida. A igreja hoje é vendida a um presidente. Eu te agradeço muito, Antônio, e vou dizer honestamente que Deus cubra a sua vida, meu amigo. Amém. Sua família, seu filho, sua nora que trabalha no hospital de combate. Muito obrigado. Sim. Cubra, inclusive, Antônio, seu coração, porque a gente acompanha e vê os ataques que você recebe. Palavras, inclusive, não só injustas, mas violentas, porque somente injustas, mas educadas seria bom. Mas são violentas. Que Deus continue encorajando seu caminho profético. Amém, tá? amém, Thales, amém. Amém. Eu queria encerrar, gente, com uma oração como a gente faz no nosso grupo. Eu vou postar aqui colando. Eu sei que é uma confusão, porque todo mundo abre o microfone, mas essa oração, Antônio, é a oração da última página do livro. Postei aí no chat, para quem estiver lendo. E que a gente pudesse ler junto. Logo depois dessa oração, Antônio, eu queria que você fizesse uma oração. Amém. Abençoando cada pessoa que fez o curso. Amém. Abençoando também todo o cenário. Vamos ler junto? Quem quiser, pode abrir o microfone. Vamos lá? Senhor, perdoa-me pelas vezes em que renunciei à tua missão no mundo em troca do meu próprio conforto. Orienta-me a colocar plano de justiça em ação diariamente. Ajuda-me a não tratá-lo como se fosse uma lista de verificações que preciso concluir todos os dias, mas como uma atitude de adoração. Para que a gente saiba Perseverança, desejo e vontade para que a justiça realmente faça parte das minhas ações. Ajuda-me a ser uma pessoa que vive de uma forma mais justa. Ajuda-me a ser mais como Jesus. eu vou ler só o Amém. aqui, Antônio, antes da sua oração. Ficou massa, ficou massa. Amém. Vou ler só uma frase aqui antes da oração de Antônio final. Dá-me perseverança. Perseverança. Desejo e vontade
para que a justiça realmente faça parte das minhas ações. Ajuda-me a ser uma pessoa que vive de forma justa e ajuda-me a ser como Jesus. Amém. Oração por você, meu irmão. Glórias ao Altíssimo. Amém. Pai Santo, nós estamos muito abatidos, perplexos, surpresos com tudo o que houve nesse país de 2018 para cá. Ó Deus, tenha compaixão de nós. Estamos passando pelo maior racha da história da igreja, eu tenho me angustiado, pela maior humilhação. Nunca tanta gente do lado de fora da igreja sentiu tanta raiva de nós. E nunca tantos dentro das nossas igrejas se decepcionaram em tal extensão com suas igrejas e com seus pastores. Senhor, nós trememos na tua presença por sabermos que é responsabilidade nossa pastorear essa igreja e trazê-la de volta para o centro da sua vontade. E isso, Senhor, mediante assistência do teu Espírito, pois sem a tua graça a igreja murcha. Senhor, envia o teu exército angelical, os espíritos ministradores em favor dos que haverão de herdar a vida eterna, para nos ajudarem nessa batalha. Abra os olhos da igreja. Leva-nos ao mais profundo arrependimento, Senhor. E que possamos recobrar a credibilidade pública. E não perder, Senhor, alguns dos nossos mais preciosos membros, que não conseguem mais, Senhor, conviver com tamanha irrealidade. Mostra-nos o caminho. Põe a palavra certa nos nossos lábios. Não permita que percamos o amor pela igreja e a fé do poder transformador do Espírito Santo. Guarda-nos de conflitos civis nas ruas, guarda-nos de escândalos, de expressarmos de modo imprudente aquilo que nós pensamos. Não permita que nada nem ninguém desqualifique a nós e o nosso ministério, Senhor. Encoraja-nos, enxuga as nossas lágrimas, concede-nos graça para refazermos relacionamentos que foram destruídos por essa crise, e que possamos estar no teu conselho, a fim de receber o conteúdo da profecia. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 E amém. Gratidão imensa. Amém, Deus. Obrigada, pastor Antônio Carlos, meu Deus do céu. Amém.